Bom dia, voltamos aqui com o artigo 6º da 86693. Na aula anterior, a gente iniciou a análise do artigo, trazendo os conceitos de obra e de serviço. Lembro que a lei deu um significado bastante amplo ao conceito de obra, trazendo nele atividades que propriamente ditas não se enquadram no mesmo. Basta lembrar o termo fabricação. Numa questão objetiva, um contrato de fabricação é um contrato de obra pública, apesar desse termo, no dia a dia da administração, não se referir a obras de engenharia e, de fato, ser enquadrado na prática cotidiana da administração como um contrato de prestação de serviços. Vamos voltar aqui, então, indo adiante aqui no artigo 6º, aqui está o inciso 1 com conceito de obra, o 2 com conceito de serviço, e aqui nós chegamos no terceiro conceito. A lei define compra como toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. Então, toda aquisição onerosa de bens pela administração, sejam eles móveis, sejam eles imóveis, enquadra-se no conceito de compra. Seguimos aqui, quarto conceito, o contraposto da compra, alienação. Toda transferência de domínio de bens a terceiros. Então vejam só, quando tu traz o conceito de compra, a lei expressa em falar é a administração onerosa, remuneradamente adquirindo certo bem. Quando a lei traz o conceito de alienação, ela não se refere à onerosidade. Assim como nós vamos ver a partir do artigo 17, a alienação, genericamente falando, de fato, é tão só transferência de domínio. Nesse caso, eu tenho uma entidade político-administrativa transferindo o domínio de certo bem a terceiros, sendo essa transferência onerosa ou não onerosa, como a gente vai ver com calma quando adentrar no artigo 17. Seguimos aqui, quinto conceito, obras, serviços e compras de grande vulto. Aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 vezes o limite estabelecido na linha C do inciso 1 do artigo 23 dessa lei. Valor a que se refere o dispositivo R$ 37.500.000. Pois bem, então por enquanto, pessoal, só cuidando aqui a expressão. Isso aqui é conceito legal. Obras, serviços e compras de grande vulto. São aquelas cujo valor estimado é superior a R$ 37.500.000. Como nós vamos ver, temos os contratos de imenso vulto, que são os contratos de valor superior a R$ 150 milhões. Por enquanto estamos aqui. Os de grande vulto, com o valor definido nesse dispositivo. Sexto conceito, seguro-garantia. É definido como o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos. Seguro-garantia, pessoal, é uma das modalidades de garantia previstas na 86693. E nós vamos tratar com calma dessa matéria quando chegarmos no artigo 56 da lei. Seguindo aqui, inciso 7, execução direta. A que é feita pelos órgãos e entidades da administração pelos próprios meios. Vejam só, já volto aqui, porque esse conceito está diretamente relacionado do inciso 8, que é o de execução indireta, a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes regimes. Então vejam bem, é bem tranquilo, né? Uma leitura com atenção da lei, apenas isso. Quando eu tenho execução direta, eu tenho o próprio órgão ou entidade, pelos seus próprios meios, executando certa atividade. Eu não vou ter um contrato, porque é o próprio órgão ou entidade, por meio de seus agentes, diretamente se desincumbindo de certa tarefa. Quando que eu vou ter um contrato? Quando estiver na execução indireta. E essa execução indireta pode se dar por diversos
Regimes. Que regimes são esses? Aqui estão. A empreitada por preço global. Quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total. B, empreitada por preço unitário. Quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. D, tarefa. Quando se ajusta a mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. E, por fim, a empreitada integral. Quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada, até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para que foi contratada. Pois bem, vamos voltar aqui, eu li os dispositivos e agora a gente pode fazer a diferença. Pois bem, são 4 regimes então. Empreitada por preço global, a empreitada por preço unitário, a tarefa e a nossa empreitada integral. A tarefa, pessoal, desses regimes é a única modalidade de execução indireta que ela pode se dar com ou sem o fornecimento de materiais. As demais modalidades envolvem sempre não apenas o serviço, a obra, mas também o fornecimento dos materiais necessários para tanto. A tarefa, como está expressa aqui no dispositivo, é o regime adequado, pessoal, para pequenos trabalhos, por exemplo, a construção de um muro. A administração pode contratar tarefa para a construção de um muro e envolver no objeto do contrato os materiais ou não envolver os materiais, contratar apenas a mão de obra propriamente dita, chegando ao resultado almejado pela administração. Pois bem, além da tarefa, nós temos então as 3 modalidades de empreitada. Qual é a diferença entre a empreitada por preço global e a empreitada por preço unitário? Vamos ilustrar aqui a matéria, que fica mais fácil para a gente entender. Então, estou aqui no inciso 8, tratando das alíneas A e B. Vamos dizer que a administração deseja contratar a construção de um complexo que vai envolver 4 pequenos prédios. A ampliação de uma universidade pública, por exemplo. Então, aqui está o prédio A, aqui está o prédio B, aqui está o prédio C, aqui está o prédio D. Pois bem, se ela usar o regime de empreitada por preço global, eu vou ter um preço fixado para todo esse complexo. Vamos dizer, 4 milhões de reais. Tudo bem. Mas cada prédio desses isoladamente foi estimado num valor de 1 milhão de reais. A administração, se optar pela empreitada por preço unitário, ela vai organizar o objeto da licitação e do futuro contrato considerando isoladamente apenas o preço de cada unidade. No nosso exemplo, de cada prédio desses aqui. Então aqui, na empreitada por preço unitário, eu vou ter o preço certo de cada unidade, chegando no total do objeto ao mesmo valor da empreitada por preço global. Eu vou ter aqui 4 milhões de reais. Qual é a diferença, então, dos 2 regimes de execução indireta? Não é propriamente o valor. Como nós vamos ver adiante na lei, a administração, seja qual for o regime de execução indireta, ela sempre tem que indicar os preços unitários da contratação, que no nosso exemplo seria, a grosso modo, falando apenas o básico, o preço de cada prédio desse complexo de ampliação da universidade.
Na empreitada de preço global unitário, então, a diferença não é o preço. No exemplo bem simples que a gente trouxe, o preço é o mesmo. É o critério para a determinação do preço. Na empreitada de preço global, tu considera o todo do objeto contratual. Na empreitada por preço unitário, tu considera cada unidade isoladamente, mas o somatório dessas unidades chegará no mesmo valor da empreitada por preço global. Pois bem, com isso voltamos aqui e chegamos no último regime de execução indireta, é a empreitada integral. O que diferencia a empreitada integral principalmente da empreitada por preço global? É isso aqui, pessoal. A empreitada integral, ela compreende um empreendimento em sua totalidade, entregue pelo contratado em condições, posso reforçar a redação da lei, não apenas de entrada em operação, mas de imediata entrada em operação. Usando o mesmo exemplo, vamos dizer que a administração resolveu optar pelo regime de empreitada integral, não só para a construção de cada um desses prédios aqui, onde vão ficar alocadas as salas de aula. Ou seja, um contrato envolvendo não apenas a construção do prédio, mas também o fornecimento de todos os materiais para efetiva disponibilização do serviço. Eu vou ter o quê? Eu vou ter a contratação do empreendimento em sua totalidade, ou seja, o prédio, cada um deles vai ser entregue pronto para imediata entrada em funcionamento. Ou seja, não apenas o prédio, mas todos os equipamentos necessários para o regular exercício das atividades que serão nele desenvolvidas. Pois bem, então essa aqui é a nossa empreitada integral. A principal diferença da empreitada integral, aí eu posso considerar só empreitada por preço global ou também empreitada por preço unitário, é que a empreitada integral, já sabemos então, ela abrange o empreendimento como um todo. Perfeito. A palavra empreendimento em si mesma é a primeira diferença. E a segunda parte da definição é a segunda principal diferença. Empreendimento em sua integralidade, empreendimento como um todo. O que eu estou querendo dizer? Que a empreitada por preço integral, ela não admite execução fracionada do contrato. Quando for contratada uma empreitada integral, o objeto tem que ser executado como um todo. Se eu contratar, por exemplo, sob o regime de empreitada por preço global, aqui é plenamente possível a execução fracionada. A empresa vencedora do certame, por exemplo, com valor estimado de 4 milhões, abrangendo cada um desses prédios, ela vai, primeiramente, executar o contrato relativo ao objeto A e nós podemos ter até mesmo uma interrupção, uma paralisação da execução da obra e eu vou considerar que for parcialmente executado o contrato de empreitada por preço global. Isso não se aplica se o regime for de empreitada integral. Considera-se executado o contrato como um todo, tão só quando a totalidade do objeto estiver concluída. Por isso que ela é enfática. Ela fala em condições de entrada em operação. Portanto, tá, pessoal, a empreitada integral não admite fracionamento na execução do objeto do contrato, no sentido de que considera-se o mesmo executado apenas na sua totalidade, com a entrega para a administração em condições de imediata entrada em operação. Já a empreitada por preço global e unitário admite a execução fracionada do objeto do contrato. Com isso, vamos aqui, voltando para o próximo conceito, há apenas mais uma consideração. Aqui, ó, pessoal, nós temos uma figura que eu apenas vou fazer referência para a gente saber que não está mais prevista na lei. Porque até hoje nós temos questões sobre isso. Essa linha C, deixa eu abrir aqui mais uma página.
essa linha C que foi vetada, ela previa o regime chamado administração contratada. Esse regime, basicamente, correspondia a um regime em que o contratado pela administração, ele iria ser remunerado com um percentual incidente sobre o custo da obra. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que o custo da obra, o custo final da execução, nosso mesmo exemplo aqui, esse complexo de 4 prédios, o custo tivesse atingido a cifra de R$4.100.000. Pois bem, no regime de administração contratada, em cima desse valor eu teria um percentual, vamos dizer, 20%, exemplo apenas, e esse percentual incidente sobre o custo seria propriamente dito a remuneração do contratado. Pois bem, é justamente em virtude dessa sistemática que a nossa administração contratada foi vetada e não é prevista na 86693. Ora, se o contratado vai receber um percentual incidente sobre o custo da obra, ele, pessoal, numa lógica humana inerente, vai ter o maior interesse que na execução esse custo seja o maior possível para que, aplicando esse percentual, ele receba a maior remuneração possível. E aí, então, que esse regime, que seria um quinto regime de execução, foi vetado, não faz parte da 86693, embora ele seja indevidamente mencionado ainda no outro dispositivo. Mas nós vamos chegar lá. Vamos aqui, na sequência, olhem só, o inciso 9, pessoal, ele traz uma figura chamada projeto básico. E o inciso 10, o primeiro irmão dele, o projeto executivo. Então, muitas questões trabalhando a diferença entre essas duas figuras que, na verdade, a própria expressão já é indicativa da diferença entre elas. Vamos aqui, então. Lembro vocês, eu estou no contexto principalmente de obra e serviço, em se tratando de serviço, principalmente serviços de engenharia, e nesse contexto incide na plenitude essas duas figuras, o projeto básico e depois o projeto executivo. O que é o projeto básico, iniciando a leitura? É o conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos. Então vejam só, na essência, o que é o projeto básico? Nada mais do que um projeto que traz os elementos necessários e suficientes para caracterizar a obra ou serviço ou complexo de obras ou serviço. Então, é uma ideia, vamos assim dizer, não propriamente inicial, mas ainda uma ideia incompleta do que será, afinal de contas, o objeto da contratação ou da licitação. O que será a obra, o que será o serviço, o que será o complexo de obras ou serviços. Eu tenho uma ideia incompleta ainda, e esta ideia incompleta, mas que tem que ter um nível de precisão adequado, nós chamamos de projeto básico. Pois bem, a lei a seguir, ela define os elementos mínimos que deve ter o projeto básico para se considerar que ele foi adequadamente elaborado. Que elementos são esses? Vamos lá.
A linha A. Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza. B. Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem. C. Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento sem frustrar o caráter competitivo para sua execução. A linha D. Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução. A linha E. Subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. F. Orçamento detalhado do custo global da obra, deixa eu destacar aqui, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados. Então vejam bem, tá, pessoal? Vou voltar aqui, porque isso aqui é muita informação para a gente memorizar. Vamos guardar essa ideia essencial. Já está, vamos assim dizer, incitar a própria expressão. O projeto básico, então, nada mais é do que um conjunto de elementos que necessários e suficientes para caracterizar com o maior nível de precisão possível a obra ou o serviço. Apesar dessa expressão genérica serviço, eu não estou querendo me afastar da literalidade da lei, mas o projeto básico, bem como o executivo, tem lugar principalmente em serviços de engenharia. Nos serviços em geral é difícil tu usar um projeto básico executivo. O que tu tem que ter é uma série de informações suficiente para caracterizar o objeto da licitação, o objeto da contratação. Mas esses elementos agregados no que a lei chama projeto básico e depois projeto executivo, isso a gente usa de fato para obras e serviços de engenharia. Vamos voltar aqui, indo adiante aqui na lei, para o nosso inciso 10, fechando aqui o raciocínio, bem tranquilo. É a figura chamada projeto executivo. O que é isso? Aqui está, ó, o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Então vocês vejam que o legislador aqui, ele foi, em termos técnicos, ele foi bem mais claro. Quando eu tenho um projeto básico, vou voltar lá para ninguém ter dúvida. Quando eu tenho a definição do projeto básico, aqui está, o legislador fala obra ou serviço. E para não dizer que ele falou besteira mesmo, a gente diz, não, tudo bem, se aparecer a literalidade disso aí numa questão, está certo. Mas o adequado seria, no máximo, tu falar em obra ou serviço de engenharia, que são as situações em que tu tem, de fato, uma figura nominada projeto básico. Aí, quando ele vem falar, seguindo aqui, voltando, em projeto executivo, aí é bem mais claro. Ele fala apenas em obra e nem menciona serviço, que, de fato, são as obras de engenharia com relação às quais a administração, como condição de validade do contrato, tem que ter, de forma completa e integral, nos termos aqui definidos, um projeto executivo. Mais adiante nós vamos ver que a execução completa, sistemática de uma obra ou serviço de engenharia é tu ter, primeiro, o projeto básico, depois o projeto executivo
e depois a execução propriamente dita. O projeto básico vai trazer a caracterização da obra ou serviço de engenharia. O projeto executivo, como está aqui, pessoal, ele vai ter todos os elementos necessários para a execução da obra, e aí depois tu vai ter a execução propriamente dita. A gente vai ver também, daqui a pouquinho chegamos lá, só para entender esses conceitos, que a lei permite, embora principalmente o TCU seja contrário e esteja reduzindo mais, cada vez mais, tentando reduzir essa prática administrativa, a lei permite que o projeto executivo ele seja elaborado concomitantemente à própria execução da obra ou serviço de engenharia. Então, em termos de 86693, o que a administração tem que disponibilizar obrigatoriamente antes da execução é o projeto básico. Porque o projeto executivo, então, poderá ser elaborado durante a própria execução da obra ou serviço de engenharia. E aí é fácil de concluir os riscos que tem isso, principalmente para superfaturamento, porque a administração vai estar executando uma coisa que nós não sabemos qual o valor final a que irá chegar. Mas tudo bem, temos aqui o inciso 11 agora e na sequência o inciso 12. O inciso 11 é o conceito de administração pública e o inciso 12 o conceito de administração. O que é a administração pública? É a administração direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas. O que é a administração? É o órgão, entidade ou unidade administrativa pelo qual a administração pública opera e atua concretamente. Vamos aqui então. Creio que ficou bem tranquila a diferenciação desses conceitos nos termos da lei. Quando estou falando órgão ou entidade pelos quais a administração atua no caso em concreto, eu uso a expressão, a lei usa a expressão administração. Quando nós estamos falando da administração pública como um todo, a gente usa, a lei usa a expressão completa, a administração pública. Além disso, além do que está expresso aqui no próprio conceito, só quero destacar isso aqui, ó. Como a gente já falou rapidamente no início do capítulo 1º aqui da lei, essas entidades sob controle, elas não integram a estrutura formal da administração em termos de Constituição Federal. Lembro aqui para vocês, artigo 37, 19. Opa. Aqui. Pelo artigo 37, 19, integram a administração indireta, apenas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Pois bem, todas elas estão mencionadas aqui, ó, a administração indireta. Só que a expressão administração pública, para fins de 86693, envolve também entidades que não integram, nos termos da Constituição, a administração indireta, que são as entidades mencionadas aqui. As entidades sob controle do poder público. Pois bem, com isso, pessoal, paramos aqui a aula. Na próxima aula voltamos, encerrando o artigo 6º e adentrando já no artigo 7º da 86693. Obrigado a todos pela atenção e até lá.